Voltamos com Guilherme Savaia. Lá no início do programa a gente falou dos 4 eixos, né, em que a inovação tecnológica soma. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de exemplos, né, que foram construídos, por exemplo, no Hack in Rio. Que soluções são essas de que a gente está falando tanto aqui, para o telespectador conhecer um pouco mais de quais são as necessidades e as demandas do setor da construção civil? Tornar um pouco mais palpável, né? A nossa cadeia é muito extensa. A construção civil, ela impacta em 21% do PIB nacional. Então tem muita coisa a ser disruptada, a ser inovada, a ser melhorada. O Clayton Christensen, que é um grande papa da inovação, autor do Dilema do Inovador, ele diz que tudo que é complicado e caro vai ser revisto e inovado de alguma forma. E o nosso setor, em muitos casos, ele é complicado e caro. Por exemplo, o processo de vendas. O processo de vendas é uma coisa que vai sofrer uma alteração muito grande. A gente já fez o primeiro registro de imóvel em blockchain. A gente fez o primeiro registro de imóvel em blockchain aqui no Rio de Janeiro. Foi uma coisa que a RJZ Cirela, nossa subsidiária aqui do Rio de Janeiro, conseguiu através de um cartório e de uma empresa, Growth Tech. E isso é o primeiro passo para que o processo de compra e venda seja extremamente simplificado. Tem pessoas que não mudam de casa porque tem preguiça da burocracia de fazer isso. Então, se a gente tira, se você simplesmente fala, poxa, é bacana morar numa casa diferente, eu tenho condição financeira para isso, o resto, a tecnologia vai se encarregar, vai ser muito mais fácil. A gente precisa também, uma coisa que a gente olha muito, que a gente está muito de olho, é na tendência do usufruir versus ter a posse. Então, a gente entende que existe uma demanda por aluguel subindo cada vez mais. As novas gerações têm esse desejo de usufruir ao invés de necessariamente possuir o bem. De qualquer forma, os prédios vão precisar ser construídos e vão ser ocupados. A diferença é quem vai comprar e se vai ser o investidor ou se vai ser o usuário final. Então, isso é uma coisa que a gente está olhando muito e tem muitas startups trazendo facilidade para isso também. É outro processo bastante complicado. Tem o co-living, que eu acho que é uma coisa super interessante, a gente tem estudado bastante. E São Paulo tem mais exemplos do que no Rio, né? Por enquanto, sim, mas a gente tem visto que o co-living ele começou na moradia estudantil, que é o mais óbvio, né? A pessoa sai da cidade, vai para um outro lugar e precisa dividir o apartamento por custos e tal. Mas ele está abrangendo um público muito maior, ele está abrangendo o público sênior, a pessoa que ficou viúva, a pessoa que se separou, que ela tem desejo de morar com alguém. Ela poderia morar sozinha, mas por evitar a solidão, ela quer morar com alguém. Sabe aquela história? Eu poderia ir para um hotel, mas eu vou para um hostel porque tem a turma do shopping. Na moradia, isso também está caminhando para esse lado. Então, é uma coisa que a gente também está olhando e as startups estão ajudando a nos trazer soluções tecnológicas para isso. E no fim do dia, tudo vai para a palma do celular, né? Para a palma da mão no celular. Então, quando você constrói uma plataforma que está ali e facilita com que você se mude e more no que... Eu acho que uma coisa que a gente enxerga muito é que as moradias do futuro elas vão se adequar muito mais às necessidades da pessoa do que hoje. Então, eu vou morar numa casa do tamanho que eu preciso e não a que eu encontrei. Né? Hoje eu posso encontrar uma maior do que eu preciso ou uma menor do que eu preciso. Eu vou morar numa do tamanho que eu preciso. Eu vou comprá-la se isso fizer sentido na minha vida. Eu vou alugar se isso fizer sentido na minha vida. Eu vou comprar para investir. Acho que o investidor é uma coisa que está voltando muito também nesse mercado. E com juros baixos e tudo que está acontecendo. E eu acho que, acima de tudo, aqui vocês falam que política e economia andam juntas, né? E a gente vê muito isso. Nosso setor é muito regulado e precisa que isso aconteça. A gente está às vésperas da aprovação do marco regulatório das startups, que vai trazer mais transparência para esse mercado, que vai dar mais segurança para o investidor. E a gente precisa muito que o poder público e o poder privado andem juntos para que isso aconteça e floresça. E em relação às especificidades do Rio de Janeiro, né, que tem um ecossistema talvez não tão aparente como São Paulo, mas que precisa dessas inovações justamente para uma retomada do mercado, esse diálogo é muito importante, né? E a reunião, a união do setor em torno dessas soluções, da busca dessas soluções também tem sido algo importante, como você falou na primeira... Por isso que esse tipo de evento que a cidade teve há pouco tempo, o Hack in Rio, o ENIC, esses eventos é onde as conversas acontecem.
É ali que as conversas acontecem e eles têm um mérito muito grande de juntar esses personagens diferentes, dos diferentes poderes, na mesma mesa para que a coisa saia do papel. A gente vê que tem muita vontade. Eu tive num painel com os deputados estaduais e federais, fundamentalmente do Rio, que estão lá nas respectivas casas brigando para que a coisa aconteça, brigando para dar pista para esse empreendedorismo. Como eu falei, o brasileiro é um povo empreendedor, é só dar as ferramentas necessárias que a gente vai ver muitos negócios bacanas acontecendo. A construção, a obra é outro literalmente um canteiro para a inovação. A gente brinca até que o Empire State foi construído, sei lá, nos anos 30 em Nova York em 16 meses. Um prédio de 100 e poucos andares foi erguido em 16 meses e hoje a gente não faria nem no dobro do tempo. Então, o que acontece no canteiro de obras que a gente ainda faz as coisas como há tantos anos? Então, tem muita coisa legal acontecendo. Tem startups já, para dar um exemplo. Hoje a gente tem um sistema de gestão de obras chamado BIM, que é uma grande evolução, mas o BIM ele ainda fica muito dentro do escritório da obra. No campo mesmo, pouca coisa acontecendo. Eu já vi uma startup que pega os projetos que estão dentro do BIM, joga num óculos de realidade virtual ou aumentada, coloca no mestre de obras e ele vai lá e ele vê no óculos o que precisa ser feito primeiro, o que vai ser feito depois. Isso agiliza muito a obra e permite uma economia de tempo, material e etc. Então, acho que esse é um outro campo que a gente vai ver muita coisa acontecendo. Orienta a decisão, né? Quer dizer, usa a tecnologia para orientar melhor a decisão, para tornar mais palpável e controlável também, né? As possibilidades de erro. Isso. Agora, em relação a essa questão do canteiro de obras, quando a gente fala da entrada de mais gente nesse mundo do digital, a gente fala também do perigo da exclusão, né, das pessoas que não estão vivendo essa realidade. Como incluir, né? Também vai ser um desafio, provavelmente, a ser trabalhado, trazer essas pessoas que estão no canteiro de obra para ver esse mundo novo que está se desdobrando. E eu acho que a tecnologia ela vai trazer isso muito fácil. Vou dar um exemplo, eu acho que tem a Amy Webb, que é uma futurologista americana, ela falou num evento que eu tive em Austin, no Texas, no South by Southwest, ela falou, para você enxergar o futuro de um setor, você precisa olhar para o futuro de vários setores, não só daquele. Então, a gente sempre pega exemplos de outros setores. Por exemplo, o comando por voz. Hoje tudo está migrando para que a gente comande as máquinas por voz. Isso é extremamente inclusivo, porque uma pessoa que não tem essa facilidade com tecnologia, se ela compra um equipamento complicado e ela precisa estudar o manual e fazer a coisa acontecer, ela já fica de difícil. fora. Mas se ela disser para aquele equipamento, olha, faça isso, faça aquilo, o equipamento entender com inteligência artificial e responder ao comando, é muito mais fácil. Então é um exemplo de como a tecnologia inclui. E eu acho que isso vai acontecer também na obra. E aí, só complementando uma coisa assim, a importância de juntar todos os envolvidos numa mesa só. O empreendedor, a única coisa que ele precisa é enxergar um caminho. E quem dá esse caminho somos nós. Ele precisa enxergar que se ele... Eu vou dar um exemplo. Os jovens todos queriam fazer fintech, né, os empreendedores. E a gente mostrou que Construtech pode ser interessante, pode ser sexy também. Essa é uma iniciativa do nosso setor. Para isso você mostra que tem mercado, que a gente vai pegar na mão deles e apresentar para grandes players e potenciais clientes, que a gente vai dar mentoria, que a gente vai dar mão de obra, que a gente vai dar assessoria jurídica. Quando ele vê tudo isso, ele vem com tudo. E aí vale para qualquer coisa. Então é um foco que nós, de grandes corporações e poder público, temos que definir e apresentar. E aí, quando a gente apresenta, eles respondem. Em termos de regulação, você já vê no horizonte uma necessidade de um debate maior, quer dizer, da inclusão do poder público para dar segurança também nesse investimento que está sendo feito pelo setor da construção civil? Eu vejo e eu acho que isso facilita muito. Dá para fazer sem? Dá para fazer sem. Né? A gente vai se virando conforme... A gente dança conforme a música. Mas quando o poder público vem e ajuda... E eu tenho visto iniciativas do Paulo Guedes, você vê que ele está em diversos eventos como esse, ele coloca o time dele, acho que o plano é muito claro, é devolver ao Brasil a competitividade que a gente precisa, né? E ele olha muito para esse setor, para esses empreendedores, para as startups, e ele está desenhando coisas que vão dar condição para isso, eu acho genial.
A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.